tempão até voltar. Foi ela que reinstalou todos os negócios do fabricante, aí voltou, mas saía só nenhum. Se eu desaparecer de repente, é que o meu computador está com um lindo problema. Ele do nada desliga. Levei para arrumar, trouxe ontem, instalamos, continuou com o mesmo problema. Então, se eu desaparecer de repente, é porque o computador desligou. Não fui eu que fugi, não. Esse meu aqui tive que instalar o Windows inteiro dele porque ele não inicializava no negócio, não conhecia nada. Oi, Rafael. Oi, bom dia. Agora. Eu vou tentar fazer um esquema aqui. Eu vou entrar pelo celular. Vai pelos dois. E aí, né? Eu compartilho até. Tá bom. Eu acho que ele vai deixar eu entrar pelos dois, né? Acho que não dá conflito. Deixa. Apareci 2 vezes, eu acho. Você vai ter que cortar talvez um do som. Por incrível que pareça, que está na microfonia. O baixinho, mas tá. Será que agora melhorou? Parece que sim. Saiu o som? O som tá certo. Tirou aquele barulho de lata. Deixa eu ver. Agora, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Não tá dando microfonia, né? Não. Para vocês? Tá. Então eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar a tela, então. Vem cá, vem. Senta aqui, senta. Vem na cola de mamãe, lá. Vai cola de mamãe. Senta, mamãe. Eu sei que eu não vou ter que batizar. Bom dia a todos. Eu não consigo. Eu estou vendo alguns aí. Eu estou fazendo a gravação pelo celular, a aula pelo celular, e aí a tela que eu estou compartilhando, então eu não consigo ver vocês durante todo o tempo aí. Vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa aula. E daí então eu começo a falar aqui mais sobre o tema que nós vamos conversar hoje. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais esse domingo que estamos na tua presença, mais um dia que podemos cultuar e aprender mais do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine, Pai, a verdade do teu reino, as verdades do teu evangelho. E também, Deus, abra o nosso entendimento, nosso coração, ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender, Pai, em que mundo nós vivemos, como que esse século se comporta, para que possamos, Pai, transmitir as verdades do teu evangelho de maneira a que ela venha a confrontar realmente essa cultura que vivemos, o meio que nós vivemos, e que consigamos glorificar Cristo, Pai, com todas as nossas atitudes. Que teu Espírito Santo guie. Eu queria falar aqui aos meus irmãos, e guie eles também, Pai, guie eles a compreender as verdades que serão anunciadas e ensinadas aqui, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Hoje, a nossa aula número 5, né, como vocês podem ver aí pela tela, e a gente vai falar de 2 assuntos. O conceito de pós-modernidade, tá? E a visão de Paulo acerca da relação do cristão com a cultura. Tá? Então, eu usei como referência para a aula esse livro aqui, que é o livro O Cristão e os Desafios da Pós-Modernidade, do Paulo Aldebert Delage. Foi muito curioso ler esse livro por um motivo, né? Que eu estava, na introdução, ele fala que esse material, ele produziu esse material, ele é um pastor presbiteriano lá da Vila Mariana, em São Paulo, e aí ele fez esse material justamente para fazer uma série de cultos na igreja de onde eu vim, na igreja presbiteriana de São Carlos, para os jovens de lá. E isso eu achei bem
Isso me conectou um pouco mais com o livro, a identificação com os ensinos, enfim. E aí, então, ele traz um panorama, né, sobre a relação de Cristo com a cultura. Depois ele vai trazer o conceito de pós-modernidade. E aí ele vai destrinchar, né, em alguns, deixa eu ver aqui, depois em mais 10 capítulos, né, as diferentes culturas que nós vivemos e como que isso se relaciona com o cristão, né, como que se relaciona com a cosmovisão cristã. Então, tendo em vista essa abordagem, para a gente não alongar muito hoje, né, eu vou começar já a aula propriamente dita, e a estrutura da aula que eu pensei é mais ou menos essa, dividi ela em 3 partes, como eu fiz semana passada, mas aqui hoje trabalhando a linha do tempo, então trazendo lá bem rapidamente, bem breve, para a gente entender os pontos principais apenas, desde lá da pré-história até a gente chegar na modernidade, e depois, então, gastar um pouco mais de informações ali para a gente conversar e debater aí sobre o conceito de pós-modernidade. Aí eu trago no final uma definição do que hoje se entende como pós-modernidade, e por último eu coloquei o que as escrituras dizem a respeito da cultura, o que a gente pode perceber na Bíblia, que ela é o que é nosso conjunto de regra, de fé e também de prática, a gente perceber qual que é a nossa visão, qual deveria ser pelo menos o nosso comportamento em respeito a esse novo momento que nós vivemos, né? Novo momento que eu digo com relação a essa linha do tempo. Todos os cristãos estão fazendo um movimento de lutar contra a cultura, e a gente vai ver, entender melhor contra quem a gente está tendo que lutar na época em que nós vivemos. Então, na linha do tempo, a primeira fase que nós temos... eu sempre gosto de reiterar isso. Eu vou falando aqui meio... me movimentando muito, mas qualquer momento vocês podem me interromper, fazer alguma pergunta ou comentário. Caso eu não saiba, eu já adianto que eu vou pesquisar e semana que vem eu trago a resposta para vocês, caso eu não saiba alguma coisa. Ou se algum irmão quiser contribuir, souber, o momento é aberto aí para a gente fazer mais um debate, uma conversa sobre o assunto, tá bom? Então, o primeiro ponto aí é a fase pré-histórica, né? E aí, então, o que marca essa fase pré-histórica é justamente a falta de grafia. E ela se dá num período anterior, aí, de acordo com a ciência, de acordo com as pesquisas científicas, no ano 4000 a.C., né? Ali um período anterior a isso. Como eu já falei, aí trata-se de um período agrafo, ou seja, um período que não tinha a escrita ainda como estabelecida, e apenas gravuras como essa da imagem que nós estamos vendo. Aí depois a gente entra na Idade Antiga. A Idade Antiga já é um período de 4000 a.C. a 476 depois de Cristo, né? Pegando aí basicamente 5000 anos aí, essa Idade Antiga. E o grande marco dela é justamente a presença da escrita, o surgimento da escrita. E com isso a gente consegue relatar, descrever melhor esse processo, né? O que marca esse período, apesar dele ser muito grande, né, uma coisa que eu gostaria que vocês se atentassem aqui, é a durabilidade dos períodos, tá? Isso vai nos ajudar, vai viabilizar uma melhor compreensão sobre essa nova fase que nós vivemos, que é a pós-modernidade. E aí, nesse ponto, é nessa idade que surge, então, e se desenvolve o cristianismo, né? Se a gente tem um período ali antes de Cristo e depois de Cristo, pegando o princípio matemático, eu vou fazer essa ligação. Se eu tenho um lado negativo e um positivo, obviamente eu tenho um zero ali no meio. E aqui no caso, o marco zero para a gente é justamente aí Cristo ter vindo, né? Cristo está ali presente no nosso meio, e aí então há um marco, há uma diferenciação nesse tempo, e é nisso que se surge, se desenvolve, pensando em questão de cultura, em questão de demais religiões, é que se surge o cristianismo, com grande influência, obviamente, né, mas no mundo ocidental, tendo em vista aí que é ali no Império Romano, então vai pegando mais essa questão. Depois disso, a gente entra, então, na Idade Média. E a Idade Média é um período que vai de 477 depois de Cristo até o final do século XV. Ali, então, vamos pôr aí
1500. Então, de 500 a 1500 já foi um período ali de 1000 anos, né? Aquele que era, então, um período anterior lá, à Idade Antiga, anterior a 4.000 a.C., a Idade Antiga, 5.000 anos, aqui já caiu aí para aproximadamente 1000 anos, né? A gente tem aí esse período. E a Idade Média, ela é dividida em dois períodos, a Alta Idade Média primeiro, que vai até o século X ali, aproximadamente, e é onde se predomina a religião de caráter cristão, que é, então, o cristianismo, como nós vemos na história, vemos nas escolas, enfim. O que é ensinado sobre a Idade Média é uma presença muito grande, uma presença incisiva do cristianismo como algo que rege toda a cultura da época, tá? Então, e aí, por conta disso, a religião cristã, ela vira, então, objeto de poder e domínio, né? Porque ela vai ter ali todo o seu arcabouço para domínio, tendo em vista o crescimento que se tem. Quando a gente estuda um pouco de história da igreja, a gente percebe isso, o avanço do cristianismo, e aí, então, o Império Romano se apropria disso para que haja ali, então, o domínio dele político seja por meio do cristianismo. Então, ele começa a fazer esse movimento. Então, a ênfase, então, nos monastérios começa a se aparecer, a cópia de manuscritos da filosofia grega, até a produção de literatura se começa aí nesse período. Depois, então, a gente entra ainda na Idade Média, a gente tem a Baixa Idade Média, que seria o declínio dela. Então, duas personalidades aí que a gente vai ver daqui a pouco quem que são. O período aí que vai do século XI até o século XV, aproximadamente. E os grandes nomes aí pensando nessa ideia da existência, de se provar a existência de Deus por meio da razão, né? A gente tem Tomás de Aquino, Anselmo, Abelardo, Duns Scotus, são alguns nomes aí dessa linha filosófica de buscar provar a existência de Deus por meio da razão. Então a gente começa aqui já a ter uma divisão, vamos dizer assim, uma transição, tá? Entre aquilo que era o domínio cristão ali propriamente dito, e aí se começa a dar vazão, a ter uma luz ali de provar a existência de Deus, a razão do homem entrar nesse conflito. Os dois que estão aqui é Tomás de Aquino, aqui, essa imagem, uma imagem maior, e esse outro aqui, Duns Scotus. Tomás de Aquino é muito estudado na teologia, inclusive tem a Suma Teológica de Tomás de Aquino, muitos estudos, enfim, muito se diz a respeito dele dentro da teologia. Há nesse período um movimento que começa e termina na Idade Média, que se estabelece e se desenvolve a escolástica, e o declínio dela também. Então, um período ali de criar-se as escolas, e aí com isso a gente tem a criação das escolas teológicas, escolas militares, enfim, todo o processo de ensinar, justamente porque começa a ter uma ideia de que a importância da razão, a importância do conhecimento começa a fazer luz aí. Então, com o declínio da escolástica, faz brotar as sementes do renascentismo, que aí a gente entra, então, na nossa próxima fase já, que é a Idade Moderna ou Modernidade, né? Então, nessa fase, a gente tem aí alguns aspectos importantes, né? A imagem mostra algumas coisas dessa época, né? Tudo que vai ali mexer, então, a ciência, a simetria, a ideia da razão, a ideia de tudo estar envolto disso, e aí ela se passa do século XVI ao século XX. E aí a gente tem aí já 400 anos. Então a gente percebe que a evolução, a velocidade das eras, a mudança, ela é muito mais rápida, muito mais veloz. E o marco dessa fase é o movimento renascentista, a busca, o resgate pela cultura antiga e clássica, a ideia da ordem, a ideia da beleza que há na simetria, assim como na cultura grega, o surgimento dos estados absolutistas. Então, com isso, né, a ideia de que há um homem que vai ser o Estado, o governo, vai ser a religião, ele vai representar tudo a respeito de um determinado povo. E aí, então, com isso, a gente tem o declínio do poder papal. A ideia lá da Idade Média, né, da Idade Antiga do cristianismo, começa a perder um pouco mais a força
justamente porque a razão começa a dominar. No campo das ideias surge o humanismo, né? E aí dentro desse humanismo, um nome aí é Descartes com a sua lógica cartesiana, né? Então ele traz aí justamente essa ideia de que a gente pode, pelo pensamento, provar a nossa existência. A explicação racional para todas as coisas, a razão entronizada e a fé em plano secundário, então o império da razão. Aí se começa a aparecer, então, o império da razão, o império do intelecto vai reger tudo isso. E por último aqui, quando é que ocorre o declínio dessa fase? Ela ocorre justamente na Segunda Guerra Mundial, aonde, por conta dessa razão, né, esse período ele passa por duas grandes guerras. Então, ali ocorre então a pulverização, a diluição, começa a ter a diluição do que é o homem virtuoso. O homem virtuoso é aquele que busca a razão, o homem virtuoso é aquele que consegue provar as coisas e consegue chegar num conhecimento maior, num momento melhor da sua vida, justamente através da razão, através da ciência, através do grande e do exaurido estudo, né? Então, esse homem virtuoso, ele começa a ser pulverizado, por quê? Por conta dessa grande quantidade de estudos, né? A gente tem aí, então, se surgem as guerras, e aí, com isso, essa ideia, ela é pulverizada, tá? Rafael, aí a gente tem uma mudança que a gente sai, digamos, do homem virtuoso para o homem orgulhoso, né? Acho que aí ele se busca só o seu orgulho, suas coisas próprias, seu ganho pessoal e esquece do restante, né? Então, acho que as guerras são um evento claro mostrando esse orgulho próprio, esse interesse pessoal, né? Sim, sim, com certeza. E a gente vai ver essa ideia do orgulho, né? A ideia do buscar a sua vontade, né? E é bom que você até me dá um gancho já para eu passar o slide. A gente entra então agora a entender a pós-modernidade. A pós-modernidade vai trabalhar muito na ideia da vontade, e a gente vai ver isso dividido de três formas. Dentro da pós-modernidade eu vou dividir em três pontos aqui, que são o início dela, como que ela se trabalha, qual é a designação do uso do termo, então como que esse termo da pós-modernidade é trabalhado hoje em dia, e quais são as propostas que ela tem para a nossa sociedade. Qual que é a ideia da pós-modernidade para a gente trabalhar, para a gente viver, como é que a gente se relaciona hoje, como é que o ser humano se relaciona com o outro e também como ele se relaciona com ele mesmo, tá? Então, o início de tudo, há uma complexidade em determinar o começo da pós-modernidade. Por quê? Há uma ideia, e aí trazendo lá, então, a quebra do homem virtuoso, como eu comentei anteriormente. No entanto, a gente não consegue, a gente pontua ali que é no final do século XX, alguns fatores indicam o começo dessa era. Então, por exemplo, a proposta da filosofia de Nietzsche, na desconstrução ou quebra dos princípios regentes da modernidade, em sua certeza científica e verdade universal. Esse seria um ponto que determina ali o começo da pós-modernidade. Um outro momento é o rompimento com o ideal absoluto da razão, inicia a abertura de espaço para a elevação da vontade individual. E aí entra o que o Elton comentou, que é justamente a ideia do orgulho, a ideia de a minha vontade é o que vai determinar como é que eu vou viver, enfim, não é uma ideia da razão, porque dentro do absolutismo ainda havia uma ideia de coletivo, havia uma ideia de que o homem virtuoso conseguiria, com a sua sociedade ali, transformar e viver num mundo melhor. E aí então a gente vai falar sobre esse rapaz, esse senhor que está aí, que ele é um dos, não vou dizer um dos precursores, mas as ideias dele traduzem de maneira bem concisa, né, a ideia que se tem da pós-modernidade. Então, para Nietzsche, né, ele entende que é necessário, para romper a ideia com a ideia do absolutismo, do homem virtuoso, que foi um homem que não funcionou, foi um homem que ele, na sua observação, não foi, como posso dizer, não foi efetivo nas suas conclusões, nas suas observações. Ele traz que deve haver dois movimentos, que são
a moral do rebanho deve ser superada pela vontade de potência, tá? E o segundo é o homem virtuoso ser superado pelo super-homem. Então, vou aqui explicar cada um desses dois movimentos. É o seguinte, então vamos lá. A moral do rebanho, ela é a ideia de que há uma teoria, há alguma ideia, algum conceito faz com que a sociedade se comporte como animais, como ovelhas, que elas se submetem à resistência às ordens dadas. Então, pensando no absolutismo, era justamente isso que acontecia. Então, ele via que essa moral de rebanho era um problema daquela época, né? E aí a gente olhando, e aí por isso até, né, que se tem também a ideia, a gente consegue tirar daí que Nietzsche vai trabalhar justamente a questão também dentro da religião, pois a religião também tem esse movimento, né, no entendimento dele, de fazer essa moral de rebanho, inclusive pelo termo que ele usa, a gente, e aí também pegando a história de vida dele, da onde ele veio tudo, um confronto com o cristianismo como estabelecido, né? E o que é a vontade de potência para Nietzsche? Ela ocorre quando um homem expressa sua virtude de força a romper contra um sistema, insurgir-se contra toda forma de imposição ou dominação. Ou seja, justamente dá vazão para o seu orgulho, dá vazão para aquilo que é a sua maior vontade de fazer, sem pensar no que o sistema está querendo me dizer, sem eu pensar no macro. Eu vou pensar no micro, pensando em sociedade, o micro sendo nós, né? Sendo o indivíduo. Eu vou pensar na minha vontade, no meu desejo a respeito daquilo que nós estamos falando. Então, a vontade do poder, para Nietzsche, é o bem supremo da vida. Então, para ele, a vontade de poder fazer as coisas, a vontade de você se movimentar e realizar ali o que você deseja, é isso que vai fazer com que haja um movimento de vida mais saudável, uma vida realmente coerente com aquilo que ele entende como algo, vamos dizer assim, redentivo para o ser humano, tá? O Elton ia falar alguma coisa? Alguém ia falar alguma coisa? Ou... Não, eu ia fazer uma pergunta, já que você me parou. Eu não tenho em mente que o Nietzsche se encaixasse como um anarquista, mas aí essa frase aqui, com toda forma de imposição ou dominação, aí eu fiquei na dúvida, ele se encaixaria como um anarquista? Eu não tenho esse julgamento. Eu não tenho essa, vou ser bem sério, eu não sei exatamente se ele entraria como anarquista, mas o que ficou claro pela leitura que eu fiz do livro, pegando um material bem esporádico, sem ler nada muito aprofundado, é a luta contra algo imposto pela sociedade. Algo regimentado ali seria um problema para Nietzsche, né? Então, é um pensamento muito mais individualista, mas eu não sei se chega ao ponto de não haver um sistema, ser realmente contra um sistema governamental ou algo assim. Talvez uma liberdade pelo que eu entendi, né? A ideia de que os sistemas ali, então, maiores, deveria permitir a liberdade do ser humano e não impor o que ele deve ou não fazer. Né? Algo mais nesse sentido pela leitura que eu fiz, tá? Não sei se responde, mas eu não acho que seja para anarquia. Pode até ser, mas eu precisaria ler um pouco mais com atenção. Lembrando que ele era ateu, né? Então, aí já... Um ateu e outra é a ideia que predomina de todos os existencialistas é a liberdade absoluta. Então, na verdade, eu olho e penso assim, mesmo que a gente não pense isso por governo, mas todas as pessoas fazerem tudo, poderem ser, a partir daquilo que você acabou de falar, do micro para o macro e não o contrário, e o Aristóteles trazia do macro para o micro, né? Então, você é virtuoso para a felicidade da cidade, não para a sua, pessoal. Sim. O Nietzsche ele inverte esse movimento e aí é do indivíduo para o coletivo. E aí eu acho muito difícil de harmonizar isso para o bem do coletivo.
Cada um pensando no seu próprio. Você anda na rua, vê assim, cada um, eu jogo o lixo aqui, não interessa, o outro é complicado do micro pro macro, tem razão. Muito, muito, é um movimento, e aí desconstrói tudo que estava posto, porque justamente a ideia chega nesse lugar da desconstrução, né? Tá desfazendo o feito, do virtuoso. Sim, e é justamente isso. Em um dos materiais que eu li, fala um outro autor da mesma época, diz assim, que para você fazer o outro feliz, você precisa primeiro estar feliz para daí você poder dividir a sua felicidade com o outro. Então, assim, é o pensamento de buscar primeiro o seu prazer, a sua alegria, a sua satisfação, e aí essa satisfação que te deixa pleno, você transmitir para o outro. Mas a gente sabe que isso, assim, a gente consegue perceber, usando até mesmo aspectos da ciência, né, como, assim, trazendo dentro da ideia da pós-modernidade, que isso não funciona, né, do observável que eles gostam tanto de trabalhar, se trabalhar na mesma linha de pensamento que eles, a gente percebe que isso não é factível. Um exemplo bem básico aí é esse que o Elton trouxe, da ideia do lixo. Se eu achar que está certo jogar o lixo, o outro não vai. Então, assim, a relativização ela vai entrar nas menores coisas, né? Nos menores aspectos a gente consegue relativizar por meio desse pensamento. E aí a gente entra então, o outro movimento que Nietzsche propõe para vencer essa ideia a ideia da era da modernidade, então, se tem uma nova sociedade, é o homem virtuoso contra o super-homem, né? Então, o super-homem, para Nietzsche, não é o super-homem como os quadrinhos colocam, mas é sim um homem livre de imposições que tornem a liberdade, que o transformam em um animal de rebanho que matam sua potência. Ou seja, aquilo que vai cercear de alguma maneira, esse super-homem ele tem que estar livre de qualquer coisa que o cerceie. Então, ele tem que ser livre porque a razão... minha interpretação disso é justamente a ideia de que... não sei se percebendo ou não, mas é a ideia de extrapolar a ideia da razão. A ideia da razão individual de que eu por mim mesmo, eu consigo fazer o melhor em toda situação. Então, eu consigo chegar a esse pensamento. E aí, Zaratustra, em 2007, ele diz: o homem é independente e autodeterminativo, posto que Deus está morto. Então, ele tem a ideia de que Deus está morto na ideia de não perceber, de não observar Deus ali atuando, enfim. E a gente consegue pensar nisso aqui, justamente lá, voltando à aula que a Marineide deu para nós aqui a respeito, trazendo lá a ideia de Romanos 1, os homens se culcando por sábio, cada vez mais por sábio, acaba chegando aí a ideia, né, a gente pode se concluir, uma das conclusões que se pode chegar ao se culcar tanto por sábio como o senhor do conhecimento, é de que Deus realmente não existe, Deus está morto de alguma forma. Então essas linhas se firmarão e outros aspectos, aí elas se juntarão, como por exemplo, a psicanálise de Freud e o existencialismo de Sartre também traz essa ideia. Então, a gente percebe por esses movimentos aqui que é a vontade que vai estar sobreposta, a ideia de que a gente vai buscar o nosso próprio desejo. Só que dentro disso, né, a gente aparece, então, a designação do termo, né, pós-modernidade, inclusive, então, por ele ser algo tão, eu não queria usar a palavra, mas eu não consigo pensar aqui, mas tão relativo, né, se começa a ter uma relativização dos conceitos, inclusive o termo pós-modernidade, ele é relativo, ele é fluido, como a gente vai ver, trazendo ali maneiras de pensar esse mesmo conceito, essa mesma era que nós vivemos. Que então, a primeira vez o termo aparece com Federico Onis, um espanhol, e aí em 79 aparece com Jean-François Lyotard, com a ideia da condição pós-moderna na sua obra, que ele vai tratar o conceito de meta-narrativa, a ideia de combater a meta-narrativa, então, macroestruturas teóricas, como, por exemplo, sistemas filosóficos e teológicos. Pegando, então, entendendo a Bíblia como a história histórico-redentiva, né, que ela tem ali todo um pano de criação, queda, redenção, ela tem
a gente trazendo, então, para esse conceito de metanarrativa, a Bíblia sendo uma metanarrativa, a gente pode perceber, então, que a pós-modernidade, um dos grandes objetivos dela será, então, combater esse conceito também, tendo em vista essa ideia, a interpretação, o conhecimento de que a Bíblia ela vai tratar tanto de que Deus criou todas as coisas, o homem caiu, e aí, então, com a queda do homem, Deus, já planejado antes da fundação do mundo, traz Cristo, e Cristo morre e ressuscita para que todo aquele que crê tenha vida eterna, então ele tenha a redenção em Cristo. Então a história toda das Escrituras mostra aí, então, um sistema que deve ser combatido por essa nova era. Então aí todos os tipos de caráter discurso exclusivista absoluto ou supremo sobre qualquer assunto deve ser combatido, segundo Jean Frollo aí, trazendo a ideia de combater as metas narrativas, né? E dentro dela está, dentro desse conceito de metanarrativa, a gente pode incorporar a Bíblia também. Outros autores que trazem titulação alternativa, justamente porque, como eu não tenho nenhum parâmetro, eu posso trazer definição de acordo com as minhas observações, com aquilo que eu entendo como certo. Então, o primeiro que eu trago aí é o Gilles Lipovetsky, que ele traz a ideia de hipermodernidade. E esse hiper tem a ver com velocidade. Ou seja, ele traz uma ideia de que eu tenho que acelerar aspectos da modernidade, mas não a sua substituição. Eu não vou substituir a modernidade, sim eu vou acelerar o processo de entender a questão da razão, a questão do conhecimento, a questão dessa ciência. Eu vou exacerbar, eu vou criar uma velocidade maior para eu conseguir, eu vou catalisar, vou dar uma turbinada nos conceitos que estão lá na modernidade. Outros dois aqui, que traz aí Anton Giddens e Ulrich Beck, né, eles trazem a ideia da modernidade reflexiva, que é a ideia de você sempre repensar, você trazer a ideia de você repensar os seus conceitos, se reinventar dentro do que é estabelecido. Não, mas será que é bem assim? Pensando bem, a gente pode pensar, às vezes, que não é bem dessa forma. Trazendo um aspecto bem problemático, né, que se tem, a questão, por exemplo, da pornografia, né? Pornografia é pecado. Não, mas será que é bem mesmo? Esse reinventar do pensamento, tentar encontrar algum aspecto que possibilite, que viabilize qualquer pensamento, isso tem a ver com a ideia da pós-modernidade, que eles definem como modernidade reflexiva, de repensar a sua postura sobre os diversos conceitos e teorias ali pré-estabelecidas na sociedade, tá? E por último aqui, desses filósofos, desses pensamentos, eu trago aí o Bauman, Zygmunt Bauman, que eu acho que, no meu entendimento, é o que, pelo menos é o que para mim deixa mais claro a ideia dessa pós-modernidade, que ele traz a ideia de modernidade líquida, ou seja, tudo é líquido, nada é sólido realmente, nada é substancial. Tudo ali eu posso liquefar, deixar mais fluido, deixar mais palpável, né? Se a gente pensar numa alimentação, é muito mais fácil beber uma vitamina do que comer uma feijoada, por exemplo, né? E aí ele traz justamente essa ideia, a ideia do aspecto fluídico de tudo. E, portanto, a modernidade deixa de ser fixa e permanente. Então, trabalha essa ideia de 3 nãos, né? A não permanência, a não durabilidade e a não perenidade são aspectos aí dessa modernidade, dessa pós-modernidade. E aí, com isso, eu trago para vocês, então, a definição proposta pelo autor, e aí também dentro de tudo isso que nós conversamos aqui, que a pós-modernidade é, portanto, um movimento de ideias e comportamentos que sucede à modernidade, trazendo consigo, né, trazendo então com ele, e em si mesmo, né, em si, aspectos ligados a ela, mas dela distintos, com ênfase na não perenidade, ou seja, na não universalização e absolutização da ideia ou do comportamento. Ou seja, eu não posso dizer para você o que é certo e o que é errado. Você com a sua razão, você vai buscar, então, você vai entender o que é certo e errado, e aí isso vai possibilitar que você, então, viva de maneira adequada e feliz nesse mundo.
Você vai ter a sua vontade ali estabelecida, porque você tem condições de se adequar a essa vontade. Você tem condições de aplicar essa vontade, e a vontade sua, ela é boa, perfeita e agradável. É praticamente isso que eles estão querendo dizer, que a vontade do ser humano, ela é boa, perfeita e agradável. Por quê? Você tem que viver de acordo com os seus desejos, você tem que viver de acordo com aquilo que você pensa. E aí a gente pensa, né? Com isso, quais as propostas que eles vão trazer para todo esse aspecto? Basicamente, é tudo uma transição daquilo que é sólido para algo que é mais fluido, daquilo que é fixo, daquilo que é estabelecido para aquilo que é móvel e que você pode conformar de acordo com o que precisa. Então, em linhas gerais, ele vai trazer a ideia, a transição do individual pelo global, da ética pela estética, do perene pelo descartável, do objetivo pelo virtual, do único pelo pluralístico, do duradouro pela obsolescência, do absoluto pelo relativo, do dogmático pelo vivencial, do completo pelo fragmentado, da moralidade pelo pragmático. Então são esses os pontos. E a gente vai perceber isso em diversos aspectos da nossa cultura. Um que eu, inclusive, estudei no seminário, por conta lá de seminário, de fazer trabalhos lá, para a gente apresentar alguns conceitos, é justamente a ideia aqui que a gente tem aqui do duradouro pela obsolescência, que a gente vai ver depois na cultura do consumo, que quanto mais o produto for descartável, para essa sociedade, melhor. Quanto menos um produto durar, mais faz parte dessa cultura pós-moderna que nós vivemos. Aí a gente entra, então, na nossa última parte da aula. Nem sei quanto tempo a gente tem ainda, mas a gente vai aqui um pouco mais pausado, e a gente vai conseguir, então, eu peço a participação de vocês, a contribuição de vocês, que as escrituras dizem a respeito da cultura. Obviamente que a Bíblia vai trazer como norteadores diversos, a gente consegue pegar diversos textos, a gente pode pegar, mas aqui eu trouxe um que é muito claro e é muito conciso, pensando no nosso tempo de aula, realmente, que é Romanos 12, os versículos 1 a 2. Acredito que seja de conhecimento de todos os irmãos o texto, mas eu vou pôr aqui para a gente, então, eu vou ler ele, e aí depois eu peço para alguns irmãos lerem outros textos que vão ter em seguida aí. Mas esse texto traz, assim, para a nossa aula, e pensando no tempo que nós temos aqui, para a gente discutir e pensar, resume bem a ideia de que está aí por trás do movimento que o cristão tem que fazer, que a cosmovisão cristã traz para essa cultura. Então, Paulo diz assim aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse texto, a gente pode tirar diversas lições, mas pensando no que a gente está falando aqui a respeito da cultura pós-moderna, da pós-modernidade, dois aspectos. O primeiro, ligando o culto a Deus. Então, primeira coisa, é justamente aí trazendo que a cosmovisão cristã vai trazer para nós que o homem cristão, ele se liga a Deus por meio do culto, cultuando a Deus, sacrificando, entregando o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, a gente poderia entrar nesse aspecto, assim, aprofundar mais, mas essa ideia já confronta a pós-modernidade, porque você já está ali trazendo o ponto do seguinte: eu não estou buscando o meu prazer, eu estou buscando me ligar a Deus, então eu estou voltando basicamente com a ideia lá da Idade Antiga, a ideia da fé. Por que eu estou trazendo isso? Obviamente, tudo a gente tem que ter fé, assim, todos temos fé, mas a fé realmente, a fé em Deus para eles é um grande problema. A fé em algo superior, como nós vimos na questão do criacionismo e evolucionismo, a fé de que há um plano superior, né, como o criacionista evolucionário vai dizer, mas como Deus sendo o grande criador de todas as coisas, nós nos ligamos a Ele por meio de Cristo.
E o segundo ponto, que é o que eu vou trazer aí um pouco mais na aula agora, é o contato com a realidade física circundante que nós temos. Então, como é que a gente vai trabalhar essa ideia? E aí, como é que então o cristão e a cultura, como é que ele se relaciona? Vou ler de novo o versículo 2, né? Dentro do versículo 2 lá em Romanos 12, vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para isso, o conformar com este século, trazendo assim para uma fala, por um contexto mais brasileiro, esse conformar com este século seria basicamente como entrar no esquema, até mesmo por conta do verbo conformar aí, quando olha no grego, ele tem a ideia de esquema, tá? Então, entrar no esquema. E aí, quando a gente ouve essa expressão, a gente vai ligar ela muito mais a coisas negativas do que a coisas positivas, né? Ah, não, preciso entrar naquele esquema. Ah, fulano, tem um esquema bom. Se alguém falar alguma coisa nesse sentido, fica-se já a ideia de que há algo ali por detrás que, assim, como o livro traz, uma coisa mais escusa, mais problemática ali por detrás. Então, é não entrar no esquema. Não fazer parte de uma determinada estrutura. Então, o conformar, não se conformar com este século. E é interessante o seguinte, que Paulo está rogando duas coisas aos romanos. A apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Ele está rogando também, ele está, então, suplicando, ele está pedindo encarecidamente que também não se conforme com esse século, ou seja, não entra nesse esquema. E aí, por quê? A pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: o que são esses esquemas hoje, né? Como não entrar nesses esquemas? Então, os esquemas, né, que a gente pode pensar dentro da cultura são, por exemplo, como o livro traz, né, a moda, a onda, o costume, ideologia e outras manifestações culturais que vão entrar em conflito com aquilo que o Evangelho traz para nós. Aquilo que o Evangelho traz como certo. Aquilo que a Bíblia vai trazer para a gente como algo, como norteador para aquele que é cidadão do reino dos céus. E aí, como não entrar nesse esquema? Aí entra a segunda pergunta a respeito dessa questão desse esquema que a gente tem. Então, para não entrar no esquema, e trazendo justamente o que ele fala lá, mas transformai-vos pela renovação da mente. A palavra transformar, né, ela traz o sentido de metamorfose. Por isso até da imagem aí atrás, metamorfose, algo de dentro para fora. Então, quando Deus fala para Ezequiel, lá no final do capítulo de Ezequiel, que ele vai transformar, vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, ele fala alguns versículos antes que ele vai fazer isso justamente para que o nome dele seja santificado no meio do povo de Judá. Então, a transformação da nossa mente vai fazer com que Deus seja santo aonde nós vivamos, aonde nós estamos inseridos ali. E aí a questão é, como que eu faço como é que eu renovo a minha mente? Como é que eu vou mudar a minha mente? Se é algo de dentro para fora, algo que eu possa fazer? Obviamente que como cristãos a gente sabe que há no processo de santificação, que é o que nós estamos falando aqui, há um trabalho em conjunto, por assim dizer, de que tanto o operar quanto o realizar é de Deus, como fala lá em Filipenses, mas Paulo exorta também que nós nos santifiquemos. Então, há algo que nós possamos fazer, sabendo de antemão que quem trabalha em nosso coração, quem trabalha para que nós realmente nos transformamos, é Deus por meio do Espírito Santo. Mas eu gostaria que algum dos irmãos pudessem ler aí Filipenses capítulo 4, os versículos 8 e 9. Por favor. Vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. A ideia, o Paulo falando aos Filipenses traz aí a ideia, traz para a gente tudo que nós devemos pensar, tudo que é bom, tudo que é justo. E o interessante do texto é que ele fala tudo que viste Cristo fazendo, tudo que a gente pode aprender de Jesus, isso é o que nós devemos pensar e praticar. Isso vai renovar nossa mente, porque nós vamos, dia após dia, nos assemelhar, estarmos mais próximos daquilo que Cristo quer que nós sejamos aqui. Obviamente, a gente não vai alcançar a perfeição, nosso corpo não vai ser, nós não seremos, o nosso corpo não será glorificado, o pecado vai estar em nosso meio, nós iremos pecar, por vezes nós iremos pecar, mas isso não deve ser o padrão. E aí dentro dessa ideia é justamente pensar na unidade que nós devemos ter no pensamento. O que nós estamos pensando. Hoje eu vi na palavra do pastor Flávio no culto pela manhã, eu percebi que tem, assim, muito do que esse texto de Filipenses traz, Pedro vai trazer lá depois também. O agir fraternalmente entre os irmãos. O falar respeitoso, o respeitar, o interceder, o servir o outro, é justamente aspectos também dessa renovação da mente. Tendo em vista que o pensamento pós-moderno vai trazer para a gente que eu não devo fazer essas coisas, eu preciso pensar se eu quero realmente fazer, enfim, como é que eu devo me portar. Mas aqui a gente vai ver justamente a ideia aí do contrário, que nós devemos observar Cristo, se somos cristãos, se somos salvos, observar quem Cristo é e buscar imitá-lo dia após dia. O segundo texto que eu pediria para algum irmão ler aí para mim, por favor, é 1 Coríntios, capítulo 16, os versículos 13 e 14. Isso, por favor. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos em amor, com amor. Aí o comecinho do texto fala, firmes na fé, fortalecidos na fé, enfim, agir varonilmente, traz a ideia para nós de perseverança. A ideia de que vai haver uma luta, vai haver um movimento realmente de lutar contra alguma coisa. E aqui tem muito a ver com o final do versículo 2, do versículo 2 de Romanos 12, que nós lemos já, que vai trazer a ideia para nós aí de quão boa e perfeita e agradável é a vontade de Deus. Por quê? Porque tudo que nós vivemos aqui, de acordo com o Evangelho, com o Reino, vai fazer-nos cada vez mais, nos moldar internamente, nos transformar para vivermos neste mundo, neste século, como cidadãos do reino dos céus, como cidadão do reino da eternidade, como cidadãos do reino que viveremos eternamente com Deus. Então, dentro dessa questão, esse senhor aí com essa cara, com esse sorriso simpático e olhar carinhoso para a gente, John Stott vai trazer o seguinte, que os discípulos de Jesus têm de ser diferentes, tanto da igreja nominal como do mundo secular, tanto dos religiosos como dos irreligiosos. O Sermão da Montanha é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento da contracultura cristã. Eis aí um sistema de valores cristãos, um padrão ético, uma devoção religiosa, uma atitude para com o dinheiro, uma ambição, um estilo de vida e uma teia de relacionamentos, tudo completamente diferente do mundo que não é cristão. E essa contracultura cristã é a vida do reino de Deus,
uma vida humana realmente plena, mas vivida sob o governo divino. É tudo contra o que esse mundo está pregando. É tudo contra o que este século está pregando para a gente. Esse final que ele fala, mas vivida sob o governo divino, vai totalmente contra a ideia de Nietzsche lá do super-homem. Vai todo contra a ideia da vontade da potência. E outros tantos aí que vão trazer essa mesma ideia. Vai contra totalmente algo como Bauman traz lá da não perenidade, do não... da não constância, enfim, da não durabilidade. É tudo contra isso. Por quê? O cristão ele está contra a cultura. E aí que está a questão, né? Se nós estamos contra a cultura, certamente se a gente está contra o esquema, contra a proposta esquemática desse século, é óbvio que a gente vai sofrer, a gente vai ter afrontas, vão ter conflitos, até mesmo chegar em violência e perseguições, como a gente percebe aí por essa imagem aí. O mundo vai apontar o dedo para nós de alguma forma, querendo nos condenar, querendo nos criticar, querendo nos acusar de alguma coisa. Por quê? Porque está havendo um confronto de culturas, como nós vimos na parte de cosmovisão. Não está tendo um confronto de ideias simplesmente, mas sim está tendo uma guerra de fundamentos, uma guerra de cosmovisão, uma guerra de pressupostos. E quando a gente mexe no pressuposto de alguém, ali se bagunça, ali se transforma, ali há uma revolta para não se mexer na estrutura, porque se você mexer numa estrutura de uma casa, a casa vai balançar. E aí é justamente isso que o Evangelho faz com nós dia após dia. Mesmo nós sendo cristãos, o Evangelho está dia após dia nos confrontando e mexendo naquelas bases ainda que nós não conseguimos observar, que ainda faz parte da gente como bases que estão em conformidade com este século. Deus vai balançar aquilo. E também quando nós nos dirigimos àqueles que não são cristãos, quando nós anunciamos o Evangelho, anunciamos quem Cristo é, a obra de Cristo, nós estamos fazendo com que a estrutura dele seja balançada de alguma forma. E aí isso vai gerar revolta, porque ninguém quer ver sua casa caindo. Imagina você dentro da sua casa e sua casa começar a balançar e ter rachadura. Você não vai ficar confortável ali, você vai sair correndo. Você vai ter uma atitude de impulso. E aí vem as perseguições. Mas aí isso não vem só da minha cabeça, né? A gente pode perceber isso no texto bíblico. Trazendo lá, então eu pedi para um irmão ler para mim, por favor, João 15, 18. E um segundo, por favor, lê João 17, 14. Por favor. (15, 18) Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Obrigado, Marineide. Vamos ler o 17, 14. Eu comento os dois já em cima disso. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, os dois textos, o João 15, 18, vai trazer para nós a ideia de que se o mundo odeia a gente, de antes já odiou Jesus, que é o nosso mediano, nosso advogado. E se odiou Jesus, odiou a Deus. Então, assim, se odiar a Deus, que dirá da gente, né? É basicamente isso que trocando em miúdos, é isso que o texto vai dizer para nós. E João 17, 14 vai trazer a intercessão de Cristo, a intercessão de Jesus ao Pai, para que nós consigamos suportar, sabendo, eles odiaram a mim já, Jesus falando pro Pai. Vão odiá-los também, porque eles não são desse mundo mais. Quem querer em mim não é mais desse mundo. Vão odiá-los, mas tem de bom ânimo, ele vai falar lá na frente, que a gente vai ler em seguida. Mas Cristo nos deu a tua palavra. Ele deu a palavra de Deus para nós. E é nisso que nós nos moldamos. E aí, então, que nós devemos ter a alegria e a esperança, né,
pois quem nos chamou venceu o mundo. Então, a esperança é justamente de saber que aquele que venceu todas as coisas é aquele que nos chamou. Eu vou ler aqui para a gente, João 16:33, vai dizer assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz isso um pouco antes, após anunciar sua despedida, Jesus vai dizer isso. Tende bom ânimo, vocês vão passar por aflições. Jesus não está falando que não iremos passar. Ele não está nos enganando. Ele está dizendo, vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e porque eu venci, vocês vencerão em meu nome. Então, a esperança que nós temos, a alegria que nós temos é justamente de saber que aquele que quem nos chama venceu o mundo. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Eu saí falando aí, mas espero que vocês tenham entendido e podem comentar, fiquem à vontade. Já podiam comentar, mas agora o espaço está aberto um pouco mais. Excelente, eu gostei muito da sua do encadeamento aí. Você falou das metas narrativas. As metas narrativas, são elas que dão esse lugar à cosmovisão, né? Então, quando você desconstrói as metanarrativas, você desconstrói qualquer possibilidade de dizer que existe uma visão de mundo. Até isso vira líquido, não tem isso, a visão é da sua cabeça. E aí, dessa combinação, né? Porque é aquilo que você falou, do potência. Quando eu me acredito potência, quando eu sou potência, quando eu ensino cada um a ser potência, qualquer ideia de soberano morreu, né? Então, não tem meta narrativa, não tem soberano sobre nada, e cada ser humano como é o centro, por isso o antropocêntrico. E aí vira esse lugar, né, que nós estamos aí, que ninguém mais sabe. O que eu tenho visto e percebido, pelo menos, é que nós temos um povo cada dia mais angustiado, porque tira o que você acabou de falar, tira todas as estruturas. Sim, o Elton ia comentar alguma coisa? Pode falar, Elton. Não, nada específico, mas assim, como já está acabando a aula, primeiro elogiar que você foi bom de tempo, 1 hora redonda. Mostrou o último slide do 45. Não, mas não tinha nada específico. Cálculos. Mas pegando a ideia do que a Marineide trouxe, e aí agora pensando, eu nem pensei, eu estou pensando agora, a gente conversando aqui. O que acontece no meu entendimento é que cada um tem a sua própria metanarrativa. É que cada um tem a sua estrutura e aí eu adequo isso. Eu vou moldando de acordo com o meu próprio interesse. A ideia ela destrói o grande, né, para que cada um tenha a sua, e aí quando junta todas elas, imagina pegar uma coxa de retalhos, né, cada um pegando e montar. A hora que você montar, você não vai ter um mosaico bonito de se ver, você vai ter uma bagunça. E é o que a gente vê hoje. Então, a ideia da metanarrativa ser desconstruída, o conceito dela, né, de ter uma coisa maior que nos governa, faz com que faz com que cada um tenha, porque isso é inerente, porque nós precisamos ter um motivo de viver. Deus nos fez com um motivo de viver, com algo a adorar. Calvino, eu nunca achei que ia ficar citando isso, porque foi o que eu mais ouvi. Mas Calvino vive falando, e aí os pastores, teólogos vivem falando. Calvino diz, o coração é uma fábrica de ídolos, né? Ou seja, ele vai criar alguma coisa para ele seguir, mesmo que esse seguir seja o próprio pensamento. Seja sua própria metanarrativa, sua própria construção de pensamento sobre qualquer assunto. E a gente percebe nas conversas, se tivermos uma cosmovisão cristã, de focar no que a Bíblia diz, no que o governo divino nos diz, quanta incoerência tem na conversa com uma pessoa. A pessoa ela acredita numa coisa, mas na hora que você joga uma pergunta sobre outro aspecto, ela fala uma coisa totalmente nada a ver, e você fala assim, mas... E ela acha que ela está com a razão, ela acha que ela está tudo encadeado, bonitinho. Mas não tem lógica. Não tem lógica por quê? Porque não tem ninguém trazendo a lógica para a pessoa. Ela vai buscar por si só. A ideia construtivista lá de educação tem muito disso também. Aí já é palpite, mas, mas a ideia de que você vai trazer isso de alguma forma. Então, isso é muito problemático para os dias de hoje, né? E é por isso que na aula que vem
A gente vai entrar num aspecto mais prático desses assuntos, não tão filosóficos assim, que é justamente a cultura do pluralismo. Então a gente vai ver cada cultura nas aulas agora, para a gente entender o que a pós-modernidade vai trazer como a ideia do plural. E aí o que isso tem em confronto com as escrituras. Depois a gente vai ver, então, relativismo, efêmero, consumo, excesso, desespero, enfim, várias culturas dentro dessa pós-modernidade que nós vivemos. Certo, gente? Eu só achei curioso, na hora que lê, né? Não vos conformeis com o presente século. A fábrica de ídolos já existia na época de Paulo, porque quando ele estava falando, ele não estava falando da pós-modernidade. Sim. Ele estava falando do momento dele. E hoje a gente pega isso e a gente diz, não se conforme com a pós-modernidade, que é o momento século que a gente vive, mas a fábrica de ídolos já estava lá. E a gente dá para perceber também a ideia de que, por mais que as pessoas falem, não, porque o mundo mudou, a gente vive numa outra situação, enfim. Mas é tudo igual quando Cristo estava aqui. Não se conforme com isso, é tudo a mesma coisa. A ação que é a de redenção eternamente posta, né? Então, assim, era isso para hoje. Espero a gente se ver semana que vem na aula, mas deixa o Elton falar que eu não paro de falar. Até voltando naquela questão temporal que você foi lá, de 4.000 anos para trás, de 4.000 a 476, tal, depois de 476.453, tal. Só que quando a gente olha para trás, a gente começa a sentir o que foi de 100 anos para trás, parece que é muito longe. Aí a gente começa a olhar as coisas, aí a gente fala assim, opa, Copa de 70, nossa, não, isso já é de futebol, não, o Cristiano Ronaldo é muito legal. Ou seja, a gente começa a olhar, a gente só vê o presente. 500 anos para trás, nossa, é longe demais. Não, isso é tudo coisa antiga. Isso a gente perde esse sentimento de passado. A gente perde, com isso tem uma questão de que a gente não percebe que para você, vamos dizer assim, nessa ideia de desenvolver a sociedade, se demora, porque é muita gente, assim, são muitas pessoas para você. Mas as coisas estão indo muito rápido. Se pegar, por exemplo, eu tenho 32 anos, né? Se eu começar com um adolescente, é muito tempo já. Assim, não é muito tempo, mas igual a Bíblia fala, né? O kairos lá de acontecimento é muita coisa. É muita coisa. Você fala assim, meu Deus do céu. Você fala assim, mas que mundo que essa pessoa vive? É justamente o que o Lipovetsky traz lá. A ideia da hipermodernidade, a velocidade, é rápido. É tudo rápido e ninguém guarda nada, ninguém guarda mais nada. Ninguém lembra, por exemplo, qual era a música mais tocada há 5 anos atrás, dessa geração aí de 20 anos, 25 anos, há 5 anos. Mas quem é um pouco mais, quem é dos 30 para frente, vou colocar assim, consegue lembrar, às vezes, das músicas da infância, consegue lembrar o que ouvia e tal. Hoje já não, hoje não lembra do desenho que assistia, porque cada hora tem uma coisa mais nova, cada hora uma coisa mais legal, e tá se dissolvendo, tá se perdendo, você não consegue criar a conexão de alguma maneira, né? Minha bateria já tá acabando aqui do meu celular, mas é isso. O Cronos, né? Vamos, então, desejo para todos vocês um bom domingo, tá bom? A gente se vê à noite, para quem for, à noite estarei lá, estou na recepção hoje, e a gente se vê lá na igreja, caso alguém se veja, 18 horas, vão lembrar, caso não, a gente se vê semana que vem aqui na aula, tá bom? Bom domingo. Bom domingo, tchau, gente.